Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Sou professor de discursiva do site do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu preparei essa análise aqui com foco no edital da Polícia Civil do Paraná, tá? Uma análise rápida e objetiva com os principais pontos, aqueles pontos que você precisa saber para fazer esse concurso, tá? E com foco na prova discursiva. E por que na prova discursiva, Bruno? Porque a prova discursiva ela vem com impacto significativo na nota final e para que você possa ser aprovado e conseguir uma boa classificação, você precisa ter um bom desempenho também na prova discursiva. Até porque, durante a minha preparação para concurso público, em que eu fui aprovado em mais de 10 concursos públicos, eu tinha sempre em mente a seguinte frase. Vou compartilhar essa frase com vocês. Ó. Em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Tá? Não adianta nada você saber tudo de direito administrativo, tudo de direito constitucional, se você não fizer uma boa discursiva ou não for bem na prova de língua portuguesa. Por quê? Porque você vai ganhar nota máxima nas duas matérias, né, que valem aí 10 pontos, e vai tirar nota ruim na outra que vale 30. Então, assim, no final, quando somar tudo, sua nota vai ser baixa. Né? Então, em concurso, você não precisa saber tudo que está no edital, você precisa ir bem nas matérias que valem mais pontos para que você consiga a maior nota no concurso. Foi graças a isso que eu consegui algumas aprovações importantes, como auditor no Tribunal de Contas aqui dos municípios, né? Técnico no Tribunal de Contas da União, analista no TST e analista no Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é onde eu trabalho hoje, beleza? Mas antes de começar a fazer essa análise, eu vou deixar aqui para você o meu Instagram, que é prof.brunomarques. Então, se você quiser conversar um pouco sobre o concurso e tal, é só mandar um direct lá para mim, beleza? E também vou deixar aqui embaixo do link, o link para o meu curso, meu treinamento voltado aí para o concurso da Polícia Civil do Paraná, com foco na prova discursiva. Então, é um treinamento de discursiva que eu vou falar um pouco mais sobre ele no final dessa aula. Feito isso, vamos para a nossa análise. Quais são os pontos importantes aqui primeiro? Pontos gerais. O concurso vai ser aplicado pela Banca Universidade Federal do Paraná. O edital traz possibilidades aí para 3 cargos, que é delegado de polícia, investigador de polícia e papiloscopista. O foco dessa análise vai ser esses 2 cargos, de investigador de polícia e de papiloscopista, beleza? Então, o foco dessa análise toda vai ser voltado para esses 2 cargos. Os cargos exigem nível superior. A data da prova está marcada para dia 22 de julho, no período da tarde. Vão ser 5 horas de prova, em que vão ser aplicadas as provas objetivas e as provas discursivas, beleza? E a validade desse concurso é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Por que é importante você saber a validade do concurso? Porque talvez você não seja aprovado dentro das vagas, né? Mas você fique próximo. E aí a banca ela monta ali um cadastro de reserva. São os candidatos que foram aprovados no concurso, mas não foram aprovados dentro das vagas. Então, esse pessoal que está no cadastro de reserva, durante a validade do concurso, que é de ter até 4 anos, eles podem ser convocados. Né? Então, se você consegue uma boa classificação, mesmo que você não fique nas vagas, você pode ser chamado num concurso depois, beleza? Outra informação importante, lógico, é o salário, né? Então a gente tem o seguinte, que para o cargo de investigador de polícia o salário é 5.588, para o cargo de papiloscopista é 5.867. E se você, imagina aí, você pega seu celular agora, tá? E entra lá na sua conta e tá lá R$5.800, acabou de cair na sua conta. Né? Como é que você se sentiria recebendo essa remuneração hoje? Como isso mudaria a sua vida, como isso traria qualidade para a sua vida, né? Como isso impactaria ali na vida das pessoas ao seu redor, sua namorada, seu namorado, seu marido, esposa, né? Dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, na sua vida, o que você poderia fazer, como é que seria a sua vida com essa remuneração. É importante você mentalizar isso para quê? Para que quando você estiver estudando e vier aquele momento de cansaço, aquela indecisão, aquela insegurança, você lembrar dessa qualidade de vida, dessa melhoria que você vai ter na sua vida, para você continuar motivado e falar assim, não, mesmo diante dessa dificuldade aqui, mesmo sendo chato, mesmo sendo maçante, eu vou continuar porque eu quero mudar de vida. Né? Então, essa mentalização é muito importante e é até legal, cola isso na parede, cola isso no seu computador, no seu caderno, para que você não esqueça disso nos momentos que você estiver aí tendo dificuldade para estudar.
Beleza? Então, uma ótima remuneração aí para quem quiser se tornar investigador ou papiloscopista da Polícia Civil do Paraná. Outra informação importante são as fases, né? O concurso ele é composto por 6 fases, né? Então, você tem a prova preambular objetiva, né? Depois você tem a prova de conhecimento específico, que aí engloba aqui também uma parte de objetiva e uma parte de discursiva. Essas duas fases, elas são aplicadas no mesmo dia, tá? No mesmo dia, então é uma prova só no mesmo dia, que é aqueles 5 horas de prova em julho, beleza? Depois vem a prova de títulos, a prova de rigidez física, de aptidão física e o exame de investigação de conduta. Então, isso aqui são as outras fases do concurso. Um detalhe interessante é que tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a quarta, a quinta e a sexta são todas fases eliminatórias, ou seja, os candidatos eles podem ser eliminados do concurso nessas fases. Porém, a prova de títulos, ela é apenas classificatória. Isso quer dizer o seguinte, que se você não tiver título, você não é eliminado do concurso. Você só deixa de ganhar a pontuação referente aos títulos, beleza? Agora o que a gente tem que focar é aonde? Nessa primeira e segunda fase, porque você precisa passar nessa fase aqui para poder ir para as demais, beleza? Então vamos lá. Quanto às vagas desse concurso, e aí é uma informação muito interessante aqui que você precisa destrinchar o edital quase inteiro para poder conseguir buscá-la, mas eu já fiz isso para você e trouxe aqui de mão beijada, tá? Então vamos lá, para o cargo, começando aqui pelo cargo de investigador. A banca ela traz que vão ser 300 vagas ao todo, dividido, né, aqui em Curitiba, região metropolitana de Curitiba e interior do estado do Paraná. Então dividido pelas regiões e também entre ampla concorrência, afrodescendentes e portadores de necessidades especiais, tá? Beleza? Pessoas com deficiência. Então as vagas são definidas dessa forma. Agora, não vão ser só esses candidatos que vão ficar aprovados no concurso, tá? Como que a gente sabe disso? Primeiro, a banca ela diz que vão ser corrigidas 4.000 redações, divididas também nas mesmas regiões e também para os cargos aqui com as pessoas ampla concorrência, afrodescendente e pessoas com deficiência, beleza? Então, ao todo vão ser 4.000. Veja que são 300 vagas, mas vão corrigir 4.000 redações. Bruno, se os 4.000 conseguirem serem aprovados no concurso, né, conseguir a nota mínima na discursiva, os 4.000 vão para as próximas etapas? Não. O edital traz aqui que só vão ser chamados, convocados para a próxima etapa, 2.000 candidatos. Tá? Então, mesmo que o candidato aqui ele consiga a nota mínima, consiga ser aprovado, só vão ser chamados os 2.000 primeiros. Ou seja, o candidato que conseguiu uma boa nota na prova objetiva, né, mas conseguiu uma nota ruim na redação, né, a nota dele vai cair e ele pode ficar fora dos 2.000 que vão para a próxima etapa. Simples assim, tá? 2.000 candidatos serão eliminados na prova discursiva, tá? Então a gente conclui que 2.000 candidatos vão ser eliminados na prova discursiva, os outros 2.000 vão para as próximas fases, alguns vão ser eliminados na prova de aptidão física, outros vão ser eliminados nas outras provas. Enfim, no final, quem passar por todas as outras etapas vai ficar ali no cadastro de reserva. 300 são dentro das vagas, o restante vão ficar no cadastro de reservas e podem ser convocados, né, no período ali de 4 anos, né, naquele período de validade do concurso, tá? O mesmo se aplica também ao cargo de papiloscopista, né? Então você tem aqui 50 vagas, né, dividido também pelas regiões e ampla concorrência, afrodescendentes e pessoas com deficiência. Vão ser corrigidas 1.000 redações, tá? Só que dessas 1.000 redações, só 500 vão ser convocados para a próxima fase, ou seja, 500 candidatos serão eliminados na prova discursiva. Mesmo conseguindo a nota mínima, 500 vão ser eliminados. Por quê? Porque só vão ser chamados para as próximas etapas 500 candidatos, né? Então daqui você já tira que a prova discursiva é fundamental para você conseguir uma boa classificação no concurso. Na verdade, para você conseguir alguma classificação no concurso, é fundamental um bom desempenho na prova discursiva. E olha que interessante. Mesmo que você não consiga um desempenho excelente na prova objetiva, se você consegue um desempenho bom na prova discursiva, você consegue melhorar muito a sua classificação e você pode ir para dentro das vagas ou para muito próximo das vagas, né? E aí no teste físico mais gente sai, nas outras etapas mais gente sai e aí você consegue ali ficar próximo de ser convocado no concurso. Então, ir bem na prova discursiva é uma estratégia excelente nesse concurso, né? Para não dizer que é uma estratégia essencial nesse concurso, beleza?
Feita a análise das vagas, vamos agora entender como é que vai ser as provas, tá? Então, em suma, a prova desse concurso, a primeira e a segunda fase, vai ser dividida em prova objetiva e prova discursiva, beleza? Então, a gente tem aqui prova objetiva e prova discursiva. As provas objetivas vão ser de múltipla escolha, ou seja, vai ter que A, B, C e D, e o candidato vai ter que marcar a opção correta, beleza? Como é múltipla escolha, não é para deixar nenhuma questão em branco, marca tudo. Mesmo se você não sabe, chuta, beleza? A prova objetiva ela vai ser dividida em objetiva básico, que é aquela preambular, que o edital chama, que vale 45 pontos, beleza? E a prova objetiva específico, que vale 25 pontos. Então, somando isso aqui, você tem 70 pontos, beleza? Então, a prova objetiva vale 70 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar no mínimo 42 pontos, ou seja, 60% da nota na prova objetiva. Isso quer dizer o seguinte, que muita gente vai ser eliminada na prova discursiva. Por quê? Porque vai tirar 60 pontos, é desgastante, é difícil, o candidato vai ter que estudar bem para a prova objetiva para conseguir tirar os 60 pontos. Depois, a gente tem a prova discursiva. A prova discursiva vai ser composta por um texto dissertativo argumentativo, tá? O que quer dizer dissertativo argumentativo? Isso aqui é um gênero textual, tá? Que gramática chama de um gênero textual. Então, só para te dar um exemplo, se você tem ali uma revista, a revista é um gênero, né? Você tem um jornal, o jornal é um gênero textual. Você tem ali a crônica é um gênero textual. Você tem o resumo é um gênero textual. O ofício é um gênero textual. O que caracteriza um gênero textual? O gênero textual é um texto, né, que tem características e estruturas próprias, né? Se você tem uma carta, por exemplo, você vai falar, prezado, tal, né? Venho por meio dessa carta, tal, e aí você coloca a data, você coloca a assinatura, enfim, tem um remetente, tem um destinatário. Então, todos esses aspectos são aspectos características de um gênero textual específico. No gênero textual dissertativo argumentativo é a mesma coisa. Você tem aqui uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, né? Isso é uma estrutura desse gênero textual específico. Além disso, você tem outra estrutura, que é o que a gente não conhece, né? Que normalmente não aprende na escola, que é a estrutura argumentativa, que é o assunto, o tema, a tese e os tópicos, né? Então, essa aqui é a estrutura argumentativa de um texto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando a gente for falar dos critérios avaliativos. Porém, é bom só para explanar o que seria esse gênero textual dissertativo argumentativo. Pois bem, ele vale 30 pontos, né? E para ser aprovado, o candidato precisa tirar 0,01 pontos. O que isso quer dizer? Que todos os candidatos que não zerarem a prova discursiva estarão aprovados na prova discursiva. É isso que a banca quer dizer. Então, a prova aqui, a gente tem aqui um total de 100 pontos, né? Deixa eu botar aqui para você. A gente tem aqui um total de 100 pontos, beleza? Sendo 70 pontos para a prova objetiva e 30 pontos para a prova discursiva. Porém, né, para ser aprovado na prova objetiva, você precisa tirar um mínimo de 60%, mas na prova discursiva você só não precisa zerar, então só não pode zerar, tá? Só que é importante você ficar atento a uma coisa, que não basta você tirar, se você tirar aqui um ponto na prova discursiva, né? O candidato que tirou 30 pontos está com 29 pontos de vantagem na sua frente, né? E aí a gente viu lá que na classificação, nas vagas, metade dos candidatos que têm a redação corrigida vão ser eliminados. Ou seja, se você tirar uma nota ruim na discursiva, você está eliminado do concurso, tá? Por quê? Não por conta que você não tirou o mínimo, mas porque você ficou numa classificação ruim. Então, não vai nessa que, beleza, discursiva, se eu não posso zerar, então qualquer ponto vale. Não, você precisa tirar uma boa nota para você conseguir ser aprovado para as próximas fases, tá? Classificado para as próximas fases. Outro detalhe importante é que quando o pessoal pensa que 70 e 30, então a prova objetiva é a prova mais importante, vale 70% da nota. Eu vou estudar só para a prova objetiva. Aí está um grande equívoco. Por quê? Vou mostrar para você de forma detalhada. A gente tem esse gráfico aqui com as matérias da prova. Então, aqui a gente tem a prova discursiva e aqui a gente tem as matérias da prova objetiva. Se a gente for analisar, a prova discursiva vale 30 pontos. É um texto dissertativo, aquela estrutura que a gente precisa conhecer. Aí você tem, na prova objetiva, legislação penal especial, legislação processual penal, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, informática e língua portuguesa.
tá? Então, para você tirar 30 pontos, tá? Na prova objetiva, você precisaria aqui ou gabaritar português, né? Que aí é um monte de matéria, concordância, pontuação, regência, etc, um monte de coisa. Ou você precisaria gabaritar aqui, ó, legislação penal, legislação processual, ganhou 10 pontos. Direito penal, direito constitucional, ganhou mais 10 pontos. Direito administrativo e raciocínio lógico, ganhou mais 10 pontos. Ou seja, para conseguir os mesmos 30 pontos da prova discursiva, você precisaria gabaritar 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias, né? Então, o esforço, né? E aí a gente tem que analisar concurso também com o esforço, com o tempo. O tempo para você conseguir chegar num conhecimento para poder gabaritar 6 matérias da prova objetiva é muito maior do que o tempo que você leva para poder conseguir gabaritar uma prova de redação, tá? Porque a prova de redação você tem uma estrutura, tem que treinar e pronto, você consegue ali um bom desempenho. Agora nas outras não, é muita matéria, você precisa de tempo para ver, né? Então, para você conseguir um bom desempenho no concurso com o menor esforço possível, o ideal é que você garanta esses pontos na prova de redação, então garanta uma boa nota na prova de redação e com o tempo que você tiver, você consiga melhor pontuação possível nas outras matérias, né? Para conseguir aquele mínimo e ficar bem classificado. Mas veja que a lógica é diferente. Você garante ali a prova de redação, garante ali a prova de português, então essas são as duas matérias que você tem como base, você tem que ir bem, né? E nas outras, você vai buscar um bom desempenho. Não busca um bom desempenho nessa e se sobrar tempo eu vou estudar redação, entendeu? Então a lógica é essa. Beleza? Então, já que é tão importante assim a prova de redação, vamos aqui, então, destrinchar um pouco mais sobre o que é essa prova discursiva, com foco ainda na banca da Universidade Federal do Paraná, beleza? Então, vamos lá. A prova discursiva, ela vai ser composta por um texto dissertativo argumentativo de 30 pontos, né? Ela tem que ser redigida em caneta preta, tá? Não leva caneta azul, é caneta preta, leva umas 3 canetas lá no dia da prova, porque se uma falhar, você tem outra, se a outra falhar, você tem outra, leva 3 novinhas, para garantir, para não ter erro de acontecer algum problema, beleza? De preferência, já quando você for treinar as redações, já utilize a caneta que você vai utilizar no dia da prova, né? Porque você já está acostumado. Não sei se você já fez corrida e tal, mas quando você vai correr com um tênis novo que você nunca usou, machuca o pé inteiro, né? Então, o ideal é que você corra no dia, faça a prova com tênis que você já vem utilizando há algum tempo. Por quê? Porque você já maciou, você já acostumou com o tênis, a musculatura já está acostumada, né? E o mesmo se aplica no caso da caneta. A caneta vai se acostumando ali com a sua mão, você já sabe utilizar aquela caneta, a musculatura já vai adequando. Enfim, utilize a mesma caneta que você vai treinar, utilize também no dia da prova e leve canetas extras para caso venha a dar algum problema aquela caneta que você estava usando, beleza? Outra informação interessante do edital é que ele não traz um mínimo e um máximo de linhas, ele simplesmente é um misto quanto a isso. Então ele diz que é um texto dissertativo, mas não diz quantidade de linhas. Eu chuto entre 20 e 25 linhas, que é o quê? Que é o mínimo para você conseguir escrever aí um texto dissertativo argumentativo, beleza? E a banca ela fala que vai cobrar um tema de atualidade. Então, beleza. Primeira coisa, um texto dissertativo, a gente começou a falar que tem 2 estruturas, a estrutura formal e a estrutura argumentativa, beleza? Na estrutura formal, introdução, desenvolvimento e conclusão. Para uma redação de 20 a 25 linhas, eu aconselho você a fazer um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, né? Então, você faz aqui um parágrafo de conclusão, de introdução e de conclusão de mais ou menos 5 linhas. Então, você tem 10 linhas aqui. E aqui você faz um parágrafo de desenvolvimento de 5 a 7 linhas, né? E aí você tem ali uma estrutura formal interessante para o gênero dissertativo. Agora, dentro dessa estrutura, você vai ter que detalhar, tá? O tema, você vai ter que contextualizar o tema, isso você faz na introdução. Você vai ter que definir uma tese, que é o quê? O seu ponto de vista sobre o tema. Então você vai ter que se posicionar a respeito daquele tema. Isso aqui também você vai colocar na introdução, tá? E aí você vai ter que desenvolver. E aí você vai buscar tópicos, né, que a gente chama de tópico ou argumento, para poder defender essa tese. Cada parágrafo de desenvolvimento vai defender um tópico. Então, cada parágrafo de desenvolvimento tem um tópico. Então, vão ser 2 tópicos que você vai ter que selecionar para poder defender o seu ponto de vista. E, por fim, na sua conclusão, você vai retomar a tese. Então, você vai reforçar o ponto de vista. É basicamente essa a estrutura, tem algumas características que
Se eu for explicar aqui vai ficar muito longo, enfim, mas basicamente isso que você vai ter que fazer, tá? Agora, Bruno, o que é um tema de atualidade? Um tema de atualidade é um tema geral, não é um tema de penal, não vai ser um tema de direito constitucional, não vai ser um tema de direito administrativo, então vai ser um tema geral, pode vir qualquer coisa. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui 2 provas da Universidade Federal do Paraná, de redação, tá? Aplicada aí em 2018, tá? Para você ter uma noção de como que é essa prova, né? Então a banca ela traz aqui um texto, né, que eu chamo de texto motivador, e traz aqui o comando da questão, né? Nesse caso ela pede para redigir um texto só, não pede um texto dissertativo argumentativo, por isso que ela fala de 10 a 12 linhas, né? Porque não tem a estrutura argumentativa, né? Mas ela pede para contextualizar o tema e apresentar justificativas do posicionamento defendido, ou seja, ela pede para você apresentar o tema e a tese, beleza? Show de bola. E qual é o tema, Bruno? O tema ela fala, ó, respondendo a questão formulada no início do texto base, essa questão aqui, que é policiais de folga devem reagir a assaltos? Esse aqui é o tema, é a pergunta. Então veja, o tema é a pergunta, você tem que contextualizar esse tema e depois responder, né? Seu ponto, responder e defender a sua resposta, justificar a sua resposta. É basicamente isso. Olha esse outro tema aqui, redação. A banca traz um texto motivador, depois vem o comando da questão. Nesse comando da questão, ele traz o tema aqui, ó, né? Então, zoológicos devem existir ou não? Imagina, tema sobre zoológico. Quem vai estudar sobre zoológico antes de fazer uma prova? Né? Ninguém vai estudar sobre zoológico, não espera. Então, o importante não é você saber o tema, o importante é você saber construir um texto dissertativo. E para construir um texto dissertativo, é fácil, é simples, é uma matéria, você tem que saber desenvolver aquilo ali, estruturar aquilo ali, saber as características e aplicar. Né? Então você vai precisar conhecer a teoria e aplicar. Então é verdade que você não precisa mesmo conhecer o tema, porque olha os critérios avaliativos que a banca colocou nesse tal. Ela vai avaliar argumentação lógica, ela vai avaliar domínio da estrutura dissertativa do gênero textual, né, discursiva do gênero textual, que é o dissertativo argumentativo, domínio da língua culta, que aí é concordância, regência, colocação, enfim, domínio de estruturas sintáticas, aí tem aqui pontuação, fidelidade ao que propõe a questão, ou seja, fidelidade ao tema, se você está abordando o tema, legibilidade e respeito às normas ortográficas, organização global e coerência do texto e uso adequado de recurso coesivo. Então aqui é coerência e coesão. Então veja que são todos relacionados a aspectos textuais e gramaticais. A banca ela não está falando de conhecimento acerca do tema. Não tem nada no critério avaliativo que vai avaliar o conhecimento acerca do tema. Então o candidato não precisa saber nada de zoológico, né? Não precisa saber nada sobre um tema de atualidade específica. Ele precisa saber desenvolver um texto dissertativo, argumentativo. Né? Com base nesses critérios, a gente ainda pode facilitar mais. Ó. A gente pode dividir esses critérios de correção da banca em 2 aspectos. Ó. Aspecto estrutural e aspecto gramatical e de apresentação. No aspecto estrutural, vem a argumentação lógica, vem a estrutura discursiva do gênero, vem a fidelidade ao tema, coerência e a coesão. E no aspecto gramatical vem língua culta, estrutura sintática de pontuação, legibilidade e normas de ortografia. Basicamente isso. Isso aqui tudo, inclusive, você vai ter que estudar para a matéria de língua portuguesa. Né? Então, basicamente, seu foco para a redação vai ser estudar esses aspectos estruturais. E para poder te auxiliar, eu montei um treinamento focado na Polícia Civil do Paraná, que é a Academia Discursiva, que a lógica é bem simples. Você vai aprender a técnica de discursiva para poder tirar uma boa nota num texto dissertativo argumentativo e praticar 5 correções, né? Então, a gente vai precisar aqui alinhar 2 aspectos, teoria e prática. Quando você vai andar de bicicleta, você não aprende a andar de bicicleta só com alguém te falando como anda de bicicleta. Né? Você precisa praticar. A gente fala, bota a mão no guidão, faz assim, assim, pronto, já sei. Eu já sei andar de bicicleta porque me ensinaram a andar de bicicleta falando. Não tem jeito, teoria é uma coisa, prática é outra. Então, com a prova dissertativa, com a prova discursiva é a mesma coisa. Você precisa primeiro aprender a teoria, né? E depois você precisa colocar em prática. E quando você for colocar em prática, você vai cometer erros. E aí é por isso que precisa de correções. Então, a técnica funciona assim, eu vou te apresentar a teoria,
necessária ali, de forma rápida e objetiva, igual esse vídeo, né? Você vai aprender a estrutura básica, aí você vai começar a praticar. Então, eu vou te dar um tema, você vai praticar. Aí você vai mandar para minha correção. Depois, você vai praticar de novo, eu vou corrigir, vai praticar de novo, eu vou corrigir. No final de 5 redações, você já vai estar com uma redação muito redonda para esse concurso. Já vai estar com uma redação pronta, já vai estar bem preparado para esse concurso. E qual é a vantagem de ter as correções? Porque se você faz uma redação, ninguém corrige, ninguém fala onde você errou. Quando você for fazer a próxima, você vai cometer os mesmos erros. Não adianta fazer 100 redações. Se você fizer 100 redações, você vai cometer o mesmo erro nas 100 redações e é perigoso você cometer um erro no dia da prova e não vai adiantar nada fazer 100 redações. Então é melhor que você faça 5 redações com correções intercaladas, tá? E o mais interessante dessa técnica é o seguinte, que ela foi montada para que você possa se preparar para esse concurso, dedicando apenas 2 horas de estudo por semana. Então é assim, ó. Você estuda 2 horas na segunda-feira ou no sábado, sei lá, no domingo, para redação. No resto da semana você estuda para a prova objetiva, só para a prova objetiva. Você precisa tirar um bom desempenho ali. Não vai estudar português, vai estudar direito penal, administrativo, constitucional, enfim. Você vai estudar para a matéria da objetiva. Chegou no final de semana, virou a semana, mais 2 horas de estudo para discursivo. Então, nesse primeiro tempo, você vai estudar a teoria, depois que você vê a teoria, você vai começar a utilizar essas 2 horas para praticar. Então, você vai pegar 2 horas e vai fazer uma redação. Depois, no outro dia, você vai pegar, olhar os erros, né, da minha correção e depois fazer a redação novamente. É simples assim, né? E com apenas 2 horas, isso aí tem trazido um resultado incrível para alguns alunos. Por exemplo, eu recebi esse e-mail de agradecimento aqui, em que um aluno manda assim, ó, faço parte da Academia Discursiva e gostaria de agradecer pelas dicas e pelas correções que me fizeram alcançar expressivas notas na discursiva do Ministério Público de Contas do Pará, que era um concurso excelente com salário super alto, tá? Ele fez para 2 cargos, para analista ministerial direito e para analista ministerial controle externo. A prova discursiva valia 100 pontos e o candidato tirou 99,87 em uma e 99,93 em outra. E graças a esse desempenho ficou em segundo e terceiro lugar no outro cargo. Então ele conseguiu classificações excelentes no concurso, porque praticamente gabaritou a redação, né? Então, por que a Academia Discursiva tem conseguido esses resultados? Porque ela é estruturada da seguinte forma. Você tem uma técnica discursiva sucinta, temas para praticar na estrutura do seu concurso, correções em 5 dias úteis, então você manda a correção em até 5 dias úteis eu encaminho uma correção para você. Depois, todos os temas têm propostas de resolução, né? Então não é só você que faz a redação, eu faço também para te mostrar como aplicar a técnica. E você tem acesso a todos os hipertrends. Então às vezes você está estudando para a Polícia do Paraná, mas aí você também quer estudar para outro concurso ao mesmo tempo, quer fazer alguma redação daquele concurso, você tem acesso aos hipertrends do outro concurso. Então você não precisa comprar outro curso, já está lá tudo pronto para você poder usar. E tudo isso a um preço justo e acessível, né? E o grande diferencial da Academia Discursiva é o que? São essas correções, tá? Por quê? Porque elas são realmente detalhadas, não é só focada naquele aspecto gramatical. Ah, você errou vírgula aqui, esqueceu esse acento. Tá, calma. Qual é o mais importante para o candidato conseguir tirar nota naquele concurso? Né? Qual a estratégia que ele deveria usar aqui nessa redação para conseguir essa nota? Né? Então, é mais estratégica do que pontual a correção. Por isso que ela tem recebido diversos elogios. Se você entrar lá no meu Instagram, né, você vai ver diversos e-mails elogiando essas redações e como isso tem feito a diferença na hora de fazer uma discursiva. Né? Só para você ter uma ideia dos e-mails, olha aqui, ó. Quero lhe agradecer pelos excelentes apontamentos em meu texto. Você foi muito mais detalhista do que eu esperava e muito melhor do que outros profissionais do mercado com quem tive contato. Deu para ver exatamente onde preciso melhorar. Tenho certeza que agora, com a sua ajuda, irei alavancar a minha pontuação. Então, se você quiser também essa ajuda na hora de se preparar para a prova discursiva, eu aconselho que você acesse e entre para a Academia de Discursiva. Se você tiver com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que é brunomarques@vocêconcursado.com.br. Pode mandar um direct também no meu Instagram ou entrar em contato com qualquer plataforma do Você Concursado, beleza? Então, bons estudos e te vejo na Academia Discursiva.